A graça e a paz, amados. É com alegria, como eu sempre falo, que nós estamos aqui para poder estarmos falando da palavra de Deus, mas também é com muita responsabilidade, né? E esse tema, né, é essa revista fantástica, Família Cheia de Graça. Família cheia de graça. O que é uma família cheia de graça? Se esta família não tiver a graça de Deus, ela vai ter o quê? A ausência da graça, né? Ela vai ter uma família sem graça, para não dizer um nome que eu não falo, porque quando eu era criança eu apanhei muito na boca, porque eu falei uma única vez, sem saber o significado dessa palavra e sofri as consequências dela. Então, é uma família cheia de graça, é uma família permeada pela presença de Deus. E desde o princípio, nós sabemos do valor da família. Nós sabemos que a família, numa perspectiva bíblica, ela nasceu no coração de Deus, objetivando a felicidade e a completude do homem e da mulher. Tanto é que Deus criou o homem e no final criou todos os animais, tudo, e no final ele falou: e viu Deus que o homem estava só. E isso não era bom. Não se achou uma disjuntora que fosse idônea, que pudesse complementar, dar essa completude ao homem. Aí então Deus criou a mulher. Criou a mulher e aí então ele instituiu a família, tornando essa família então a base da sociedade. E enquanto Criador, Deus ele estabeleceu parâmetros, prestem atenção nessa palavra, parâmetros norteadores para que houvesse o sucesso, a continuidade desta união, dessa instituição então criada por Deus. Mas, ao longo da história, o que nós temos visto é que a família tem sido atacada de todas as formas. A família tem sido atacada e os ataques que ela sofre não é assim apenas uma bomba que cai lá no meio da família, não. A família ela é atacada de forma sequenciada, ao ponto de fazer com que as pessoas responsáveis pela família sejam atacadas, percam as suas forças e não lutem mais pelo seu bem maior chamado família. Então, esses ataques que Satanás, com os seus ardis, tem levantado contra a família, ele é sequenciado, ele é preparado. E nós, como sendo os chefes de família, nós estamos preparados para esses bombardeios? Nós estamos preparados como famílias cristãs. Eu não estou falando de famílias que não sejam cristãs, não, gente. A família cristã já está vivendo nos moldes do mundo. Mas nós nos levantamos e nos posicionamos como igreja, como família, para mostrar para o mundo que o que eles estão vivendo não é a verdade. Por mais que pareça ser a verdade, por mais que pareça ser assim, é a solução. No fim, não é a solução, porque a solução, nós sabemos, está dentro dos moldes que Deus deixou. O manual para uma família feliz, estruturada, está aqui. Aqui na Bíblia nós encontramos o molde, o modelo, os padrões. E aqui também nós encontramos modelos de pessoas que não obedeceram esses padrões e as consequências que eles sofreram. A Bíblia não oculta isso. A Bíblia não oculta. Por quê? Porque nós é que decidimos, como pessoa, nós é que decidimos qual caminho nós vamos tomar. Qual é a nossa posição. E como família cristãs, nós precisamos nos posicionar e reafirmar o valor da família, apontando caminhos, mostrando os caminhos que Deus deixou para que nós fôssemos, então, constituídos como famílias benditas do Senhor.
famílias benditas, famílias que são bem-aventuradas, famílias que temem ao Senhor. Essa é a grande diferença. E como nós vivemos num mundo natural, onde nós encontramos tanto pessoas que valorizam a palavra, também nós vamos encontrar pessoas que não valorizam, outras desvalorizam e outras querem destruir o valor da palavra. E nós, como igreja, sempre procuramos adotar temas que sejam vigorosos, que tragam vida para mim e para você, para a nossa família. Então, essa revista que trata, né, sobre família cheia de graça. Semana passada nós tivemos uma lição maravilhosa com o pastor Alain Brizotti, falou casamento, lugar onde tudo começa, a base da sociedade. O bom relacionamento, a cura da ferida, a restauração para o ser humano, segundo o padrão que Deus colocou, ela é feita na família. Embora nós temos vivido situações em que a família é o contrário de tudo isso. Por quê? Porque são pessoas que desprezam os padrões estabelecidos por Deus. E como que será que essas pessoas desprezam esse padrão? Eu gostaria de convidar vocês para que nós estivéssemos lendo, além da leitura em classe, como foi feita, mas de que forma essas pessoas desprezam o padrão da palavra de Deus, está lá em Romanos 1. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias. A Bíblia, ela é algo para ser manuseada, tá, gente? A Bíblia, eu não gosto não é que não gosto, eu valorizo uma Bíblia que tenha marcas. Que marcas? Marcas de dedo, né? A Bíblia do meu pai, ela tinha o sinal do dedo aqui. Era como se fosse uma mancha de gordura, de óleo, né? Na verdade né? O óleo que sai, a gordura que sai da nossa mão. Então, a Bíblia dele ficava aqui toda marcada, ainda está marcada. Ele já está com Cristo há mais de 36 anos, mas as marcas daquilo que ele vivia, papai praticava a palavra, ficou aqui como exemplo para nós. Né? Esse bom exemplo que nós também vamos falar a respeito dos pais. Então, abra a sua Bíblia em Romanos 1, do versículo 17 ao 32. Ela é uma leitura extensa, mas ela é uma leitura que vale a pena. Eu vou estar lendo agora e depois em casa você leia mais detalhadamente, vendo o que Deus está falando conosco. Apóstolo Paulo, ele diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pelo quê? Pela injustiça, pela mentira, não é? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não ocultou essa verdade para ninguém, Ele manifestou para todos. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eles não podem dizer que não conhecem. Tá? É indesculpável, está escrito. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que seja bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões e vergonhas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras. Gente, apóstolo Paulo está falando alguma coisa que foi há mais de 2000 anos atrás? Como que é? Ele está falando o que nós estamos vivendo hoje. Hoje. E aqui ainda tem coisas reveladas que no futuro os nossos filhos e os nossos netos também levantarão e pegarão essa palavra e vai falar a mesma coisa. Eles vão dizer: apóstolo Paulo está escrevendo o dia de hoje. Aliás, ele não está escrevendo, ele está descrevendo. Ele está mostrando para nós com todas as letras, quer você queira, quer não. Está explícito, não é algo implícito, está claro, está aqui como a palavra falou. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros e começaram a cometer atos indolentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável. Qual é essa disposição mental reprovável? É o que nós vamos estar falando aqui hoje. Além de tudo isso que já foi descrito, essa disposição mental reprovável. Qual é essa disposição mental? A criação de ideias que vão de forma muito clara, contrária à palavra de Deus. Que vai destruir, que vai rasgar, que vai pisar nessa palavra, e nós estamos aqui fazendo o quê? Rindo. É o mundo. Pode ser o mundo lá fora, mas eu tenho um posicionamento a esse respeito. Qual é o seu posicionamento como cristão? Nós, como igreja, não podemos nos calar pelo fato de que nós estamos aqui no mundo. Nós ainda não fomos arrebatados. E enquanto estivermos aqui, precisamos tomar um posicionamento. O que eu e você temos feito está aqui. A ideologia de gênero, ela a prática dela é a destruição da família. Aplica-se a ideologia de gênero, vem a desconstrução da família. Mas como que acontece essa ideologia de gênero? Alguém com uma disposição mental reprovável. Alguém não. Alguns, né? Alguns. É um grupo. Então, esse grupo com essa disposição mental reprovável, ele diz, então, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles desprezam o conhecimento da palavra, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Para praticar o que não devia, tornando-se cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano, malícia.
são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, eles são implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Viu como ficou muito claro? Qual é a atitude que essas pessoas estão tomando? E muitas das vezes eu sou seguidora dela. Hoje tem esses meios de comunicação, né? Eu sou seguidora da fulana, porque a fulana é top, ela é o máximo, meu nome está lá no meio dela. Qual o objetivo? Se aquela pessoa é uma pessoa depravada, não honra a família, ela entregou o seu próprio corpo a relações sexuais, a atitudes que Deus reprova, por que eu vou continuar sendo amiga dessa pessoa? Amiga dos internautas, né? Porque amiga quer dizer que faz parte daquele grupo. A amizade que nós conhecemos é a amizade que nós vivemos, que conhecemos uns aos outros, é a amizade que nós temos há mais de 35 anos, quase 40 anos, é a amizade que nós cultivamos, que nós sabemos o que é a família da pessoa, o que passa no coração da pessoa. Então, está aí um bom momento para você repensar nas suas comunicações e nos seus meios sociais também. Nós que aqui estamos. Então, essas pessoas com pensamentos reprováveis, elas sabem que essas pessoas que praticam o que elas defendem, o que elas inventam, gente, ideologia. E eles são tão convencedores que levam as pessoas a praticar aquilo que eles defendem, de uma forma muito clara. E praticam e estão fazendo mal e não percebe. Só depois de muito tempo vai dizer, nossa, foi um engano, né? A pessoa estava errada e nós também. Né? Uma ideologia. De onde veio isso? Como é isso? Meu Deus do céu. Esse é um assunto, gente, assim, extremamente complexo e que afeta muitas pessoas. Por isso, nós precisamos da ajuda de Deus para encontrar uma perspectiva bíblica sobre esse assunto. Um assunto que não se esgota aqui. A igreja, como igreja, levanta o tema, traz ao conhecimento de cada um, para que vocês comecem a procurar os padrões de Deus dentro desta ideologia, dentro dessa proposta que é um vento, né, doutrinário, que quer passar como uma doutrina. Doutrina é princípios eternos. Mas eles querem doutrinar os nossos filhos, porque o alvo é a nossa família. E, principalmente, o foco dele é o que? Os filhos. Por quê? Porque é as crianças indefesas que eles vão poder mudar, modificar. Nós, adultos, já temos o nosso conhecimento. Sabemos quem somos. Embora, muitas vezes, de uma forma não tão legal, foi colocado sobre nós quem somos, mas, pela graça de Deus, somos sarados, curados. Aqui, nós apresentamos um conteúdo para você poder levar isso para casa e falar, conhecer a respeito e depois também sentar e conversar com seus filhos a respeito desta ideologia. O propósito dessa aula, né, então, a ideologia de gênero, é trazer para nós assim, quais são essas ações, né, voltadas para a destruição da família e dos vínculos estabelecidos sobre ela. Quais são as reivindicações dessa ideologia? Né? O que essa ideologia está cobrando da sociedade, da família, e o que é que a escola tem que fazer para satisfazer essa nova pauta que esse grupo de pessoas e governos, instituições. Atrás disso, gente, não é apenas uma ideologia, sabe? Sabe quando você tem assim uma íngua
Todo mundo sabe o que é íngua? Você não passa um remedinho numa íngua só. Você tem que descobrir o que é que está causando aquela íngua, né? Quando você fala assim, nossa, caiu a maior tempestade lá no sul, né? E tanta coisa. Quando fala tempestade, você sabe que é só uma tempestade? O que é uma tempestade? A tempestade vem sozinha? Não. A tempestade, ela vem acompanhada de trovão, de raios, de relâmpagos, de ventos, né, de água que transborda, inunda e vai assim lavando tudo, destruindo tudo. Assim é também a ideologia de gênero, apenas uma ideia. É como se fosse uma tempestade sobre a família. E aí a gente pode pensar um pouco a respeito dessa tempestade que está planejada sobre a família. A gente pode levar lá para os 2 fundamentos lá de Mateus. O que que Jesus falou ali? Ele falou, olha, há 2 fundamentos. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram com ímpeto contra aquela casa, mas, contudo, ela não caiu. Ela não caiu. Não quer dizer que não foi uma janela que arrebentou um vidro, uma telha que se levantou, a água que infiltrou, né, a água que entrou pela porta que não estava bem vedada. Pode acontecer isso? Pode. Mas a casa continua de pé, porque está alicerçada na palavra. Contudo, aquele que apenas ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Gente, veio a mesma chuva, sopraram os mesmos ventos, deu com ímpeto contra aquela casa, transbordaram os rios e ela caiu e foi grande a sua ruína. Isso aí são famílias. Isso aí são vidas. Eu posso aplicá-la na minha vida pessoal, eu posso aplicá-la no meu relacionamento. Então, quando o pastor Cláudio traz os assuntos aqui para serem discorridos a respeito dessa implantação da ideologia de gênero, ele começa a falar do mundo pós-guerra. Mas essa ideologia, ela nasceu antes do mundo pós-guerra, talvez lá por 1913. A história já começa a retratar uma instituição que é uma das patrocinadoras do que nós chamamos cultura da morte, que para eles é cultura da vida, né? Então, ela começou lá em 1903. E a primeira amostragem dela foi até a boa intenção deles, né, de levar conhecimento aos que seria um âmbito social. E depois ela viu o tamanho do poder que ela tinha e ela começou a ter outros parâmetros e a defender outras bandeiras. E então, nessa época em que é colocado, o pastor Cláudio traz, que é a pós-modernidade e suas características, o mundo pós-guerra, ele esperava que lá na fase do iluminismo, que a explosão do conhecimento veio à luz sobre todos e mostraram que o homem é livre e tudo, e que agora seria uma nova etapa de vida, eles pensaram que isso tudo seria a solução. Só porque não foi, ficou vazio. E aí, então, a pós-modernidade revelou um homem, uma maneira de viver que valorizava a vontade individual, que permanece até hoje. Ou seja, a minha vontade individual, ela prevalece sobre tudo e sobre todos. Eu não abro mão da minha vontade pessoal, individual, para satisfazer o meu marido, o meu filho, minha nora, né? Meus netos, meus descendentes. Eu não abro mão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa e eu quero me colocar como pessoa, e eu não aceito nada que venha me tirar essa posição de indivíduo. De onde veio essa ideia? Da mentalidade pós-modernidade. De repente, eu e você estamos tendo práticas e nem sabemos que esse posicionamento é, na verdade, a bandeira
deles que nós rejeitamos, das mentalidades reprováveis. Um coração endurecido, um coração que valoriza mais a si mesmo. A palavra de Deus diz: ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, eu preciso observar essas características, essa vontade individual, para ver se, de repente, eu não estou praticando. Além disso, nós podemos também observar a valorização daquilo que é relativo. Relativo. Depende. Pode ser bom para mim, mas pode não ser para você. Eles começaram a relativar aquilo que é absoluto. Os valores absolutos começaram a ser negociáveis. Enquanto que nós temos uma postura que os nossos padrões de vida, ele é um padrão estabelecido por Deus e ele é inegociável. Eu não posso mudar a verdade de Deus pela mentira. Foi o que nós lemos aqui no texto em Romanos. E eles mudam a verdade de Deus em mentira. E a bandeira se torna verdade. E, de repente, eu e você que não sabemos, aí vamos pensar que estamos dentro de uma nova vontade de viver que é legal, é bom mesmo eu ser quem eu sou. Mas eu preciso de ser quem eu sou dentro da sabedoria que vem de Deus. Eu, mulher, preciso de ser aquilo que eu tenho que ser dentro da vontade de Deus. Você, homem, tem que ser homem dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu não posso fazer prevalecer o relativismo. Eu posso ser homem ou mulher dependendo do que eu quiser. E essa é a base da ideologia de gênero, né? Que hoje está às claras, que naquela época, no pós-guerra, era apenas a valorização do que é relativo. As tradições, aquilo que já tem base, que é vida, que nós sabemos que tem resultados positivos, desprezo. Eu não preciso da tradição. Eu estou dentro de um novo, eu posso aplicar, eu posso fazer um experimento. Se a sua vida é um experimento, a minha não é. Porque o dia de hoje, eu só tenho ele hoje. Amanhã é um novo dia, eu não posso experimentar o dia de hoje amanhã. Então, se a sua vida é um experimento e que você quer ir atrás dessa onda, é uma decisão sua. Você e a sua família vai sofrer as consequências dessa sua decisão. Porém, nós temos uma postura, assim como Josué teve, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão pessoal. Então, além disso, passou a valorizar também assim, aquilo que é interesse meu próprio, e tudo tornou-se descartável, a brevidade das coisas. Tudo tornou-se descartável, até o que nós usamos, né? Copo, papéis de maneira geral, não usa mais toalha, é descartável. As roupas, praticamente descartáveis, você usa pouquinho tempo, acabou. E os relacionamentos também tornou-se descartáveis. Se eu não quero mais você, tchau, se vira. Não quero mais você, vai embora. Você segue a sua vida e eu sigo a minha. Não atrapalhe o meu caminho, vontade pessoal, lá do primeiro tópico. Se você atrapalhar meu caminho, eu te mato. Não é assim? Você, eles falam tanto contra a propriedade, né? Você é meu. E eu não te dou para ninguém. Eu te mato, mas não passo para outro. Eu não permito o outro viver. Isso tudo são mentalidades pós-guerra, que já existiu a vida inteira. Caim matou Abel porque ele não aceitou, não foi? Então, é uma coisa que está escrito, está às claras. São relacionamentos que não são duráveis. É eterno enquanto dura. Para mim, eterno é eterno, né? Quando nós nos casamos, nós fizemos um voto, até que a morte nos separe. Não é assim? E no início da nossa vida de casamento, uma vez o Roberto falou para mim, não aguento mais, porque eu falava muito pouco, assim, quase nada, né? Nós, no nosso mundo, né, de sofrimento, e acho que alguém mais aqui que já passou por isso, acho que não, né? Acho que era só nós dois, meu bem, só nós dois, gente. Vou contar um segredo só nosso, né?
Aí ele falou assim um dia: meu bem, eu não aguento mais. Você vai viver sua vida e eu vou viver a minha. Você fica com os meninos, olha aí. Ainda bem, o meu prêmio maior. Você fica com os meninos, eu vou visitar vocês. E eu quase não falava. Eu falei: você está doido? É nunca. Eu não casei para separar. Eu não casei para separar. Apesar de ser dura, né, e assim, a ferro e fogo, o que eu percebi que dentro dessa dureza, eu falava coisas que o desagradavam, ao ponto que ele falou que era ir embora. Não quero mais o relacionamento. Mas para mim não é eterno enquanto dure. Não! De forma alguma. Eu casei para ser casada. E o casamento é uma coisa séria e é para sempre. Então eu não posso levar para a brevidade das coisas como proposta nessa nova maneira de viver. O multiculturalismo, né, a globalização, o que acontece aqui, tá falando aqui, estão me assistindo lá na China, né, estão me assistindo na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. A gente tem acesso, é imediato. Enter, pronto. Você já está conectado. Então, tudo isso fez um conceito assim, uma identidade cultural transitória. Não tem mais o conceito do certo e do errado. Começaram a relativar tudo isso. E essas consequências que nós vivemos hoje dentro da família é o que favorece a implantação dessa nova ideia, ideologia de gênero. Ele já foi um solo preparado, né? No pós-guerra, tudo é preparado por uma classe, gente, que domina, não é apenas um grupo aqui no Brasil, é um mundo. Então, esse terreno preparado e cultivado pelas linhas filosóficas, políticas e institucional, lançaram nesse solo fértil, sem parâmetro, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela é um conjunto de ideias e concepções filosóficas relativas à figura da mulher e do homem. Esta ideologia afirma que uma pessoa, gente, quando nasce, ela nasce uma pessoa, entendeu? Ela nasce uma pessoa. Ela não é o ser masculino e feminino, não. Quando ela nasce, o sexo ele é definido biologicamente. Nasceu homem, quer dizer que tem a genital masculino. Nasceu mulher, tem a genital feminino. Mas isso não faz dele feminino ou masculino. Eu nasci mulher, mas eu não sou mulher. Né? Segundo eles, eu posso não ser mulher. Eu nasci Tereza, nasci mulher, com todas as características de mulher, e sou mulher. Agora, na ideologia do gênero, a pessoa pode ter nascido mulher, com todas as características de mulher, que é a definição do sexo. O sexo dela é... O pênis caracteriza o homem, a vagina caracteriza a mulher. Pronto. No gênero, é definido, o fator gênero, ele é definido socialmente. É uma construção que nós, como sociedade, passamos para o nosso filho. Família, escola, igreja, contribui para formar essa pessoa. Homem ou mulher, ou o que ela quiser ser. Então, uma pessoa nascida mulher, ela pode escolher ser quem ela quiser ser. Eu posso ter, vou dar o meu exemplo, como mulher, tenho todas as características de mulher, da mulher, seio, tenho possibilidade de gerar filhos, tenho o órgão sexual que me determina como mulher, mas eu posso me sentir homem, no gênero. Eu posso ter todas essas características, mas eu sou homem no gênero. E eu, como homem no gênero, posso gostar de mulher ou me tornaria um bissexual. Posso gostar tanto de homem quanto de mulher. Mas eu, como
sendo mulher, querendo ser homem no gênero, posso também gostar de homem. Entenderam? Então, a determinação genética, né, o sexo, é diferente do gênero, que é diferente das minhas opções sexuais. Tem mais de 72 opções sexuais, um quadro enorme. Falei, meu Deus, eu não quero saber do que esse quadro tem e as possibilidades dele. Eu quero saber o que a Bíblia diz a esse respeito. A palavra de Deus nos diz que homem e mulher os criou. Deus falou lá em Gênesis 1, 27. Deus nos criou, homem e mulher os criou, não tem outro caminho. Então, nós precisamos avaliar isso e saber da palavra, gente. Saber a palavra. Porque uma pessoa que vem com uma ideologia de gênero, como eu falei, ela não vem sozinha, ela é como uma tempestade, acompanhada de vários outros braços. Então, essa ideologia, ela vem para poder destituir a mulher do seu papel como mulher, né? E o homem também do seu papel como homem. A ideologia de gênero, ela é uma das mais perigosas e destrutivas teorias já vistas na história da civilização. Por que ela é a mais perigosa? Porque ela tem o alvo de destruir a família. Então, com base na destruição da família, ela destrói a sociedade. Porque a família não é a célula máter, mãe da sociedade, e a ideologia de gênero diz que não. Né? Um dos primeiros a trazer essa palavra de sexo como gênero foi o Dr. John Money. Ele trazia experimentos, ele era um sexólogo apoiado por um grupo de estudiosos que se levantou para mostrar para o mundo que o fato de nascer com o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher poderia ser mudado de acordo com o que a pessoa quisesse. Então, ele caiu na mão dele um grande experimento, que é o caso, depois de vocês quiserem entrar na internet, O Menino que Não Tem Pênis, tá? É o título da reportagem. É o caso de gêmeos que nasceram nos Estados Unidos, e esses gêmeos, o Bruce e o Brian. A história deles é o seguinte: quando eles nasceram, eles foram ser circuncidados. E nessa circuncisão, o médico quis fazer um experimento lá, um novo experimento, um bisturi elétrico, e, na hora de fazer essa cirurgia, ele decepou o pênis do Bruce. E aquele menino, então, ficou sem pipiu. O Brian foi suspensa a cirurgia, não fez, e aí ficou, então, só o Bruce que ficou com esse defeito. Como ele tinha 8 meses de idade, os pais do Bruce e do Brian encontrou esse Dr. John Money, que falava que poderia criar nele uma vagina. E, como ele era muito criança, ele não saberia da identidade dele, e os pais poderiam ocultar isso deles. E esse menino seria, então, uma menina, e não um menino, como naturalmente ele foi formado. Então, os pais, sem ter outra saída, aderiram a essa proposta do Dr. John Money. Quando fizeram essa cirurgia, os meninos... o Bruce, ele passou a ter o nome de Brenda, porque ele tornou-se mulher, então trocou o registro, e os pais nunca contou para ele que ele tinha trocado o sexo dele. Fez a cirurgia, tudo, e o menino foi criado como menina. E eles eram muito hiperativos, e principalmente a Brenda, porque ela não combinava com o gênero que ela era. Né? Ela não era menina, e os meninos chamavam ela de menina da pré-história, porque ela era muito bruta, muito grosseira. Não era uma menina com atos delicados. E isso passou-se o tempo, eles faziam revisões periódicas com esse sexólogo, era um psicólogo, juntamente com um grupo de médicos que fizeram essa cirurgia, e ele era acompanhado periodicamente por esse psicólogo.
E quando eles chegaram na adolescência, tornou-se insustentável aquela configuração. E a mãe, então, resolveu. Eles não quiseram mais voltar para o médico, porque não achava consistência naquele acompanhamento, e agora eles já tinham condições de se posicionarem. E aí, então, ele vai e fala para a mãe que não vai fazer mais o acompanhamento. A mãe já estava em depressão, um dos filhos, o Brian, entrou para o caminho das drogas, e foi aquele trambolho na família toda. O Bruce, então Brenda, com 14 anos, 15 anos, a mãe conta para ele que aconteceu tudo isso e que ele era homem. Aquilo para ele foi a maior vitória do mundo, porque ele podia ser quem ele sempre quis ser. Ele era homem, dentro dele tinha uma essência de homem, e trocar o órgão sexual, como foi proposto pelo doutor John Money, não fazia dele um homem. Logo, essa teoria cairia por terra, mas como tem muitos outros que são sustentadores dessa teoria, é a bandeira do feminismo, é a bandeira de todos que eu posso ser o que eu quiser, como se eu fosse vazio de mim mesmo, e não é. O doutor Laperte é um cirurgião plástico, e ele diz assim, que quando se fala de trocar o sexo de alguém, não está trocando um objeto. Você está trocando algo que é a essência da pessoa. E você precisa de saber que as terminações nervosas, aquilo que conduz, o estímulo neuronal até o cérebro, aquela inervação, não tem como você trocar, você modifica ele. O que era aquela inervação da vagina pode ser construído um pênis, pode, mas no cérebro daquela pessoa vai continuar recebendo o estímulo de uma vagina. Não muda. Não tem como mudar, você muda o órgão, mas não muda aqui, porque a condução neurosensorial, o nosso Deus Criador assim nos fez. Então não tem como mudar. Então, nós estamos falando, gente, de uma pessoa que possui uma essência. Nós não podemos nos conformar com essa ideologia, como apregoa a bandeira do feminismo, como apregoa essas pessoas que defendem, todas essas campanhas que a gente tem visto aqui no Brasil e no mundo afora. Nós não podemos aceitar essa proposta, porque dentro dessa proposta está destituindo a mulher de ser mulher. A bandeira do feminismo, como foi colocado pelo nosso pastor, Cláudio Duarte, ele vai falar que a bandeira do feminismo é abaixar a família patriarcal, porque a família patriarcal ela é o modelo da família judaico-cristã. E os cristãos é que defendem, que o homem é o cabeça, a mulher é a ajudadora, e eles destituem isso. Então, eles falam que esse conceito dessa sociedade patriarcal tem que ser destruída. Destruída, o termo é esse, destruído. Por quê? Porque a igreja é essa sociedade que menospreza a mulher. É essa sociedade que faz a opressão da mulher. É esse modelo de família, esse modelo de sociedade que faz com que o homem seja dominado. Então, eles apregoam, dentro dessa libertação e dessa revolução sexual da mulher, eles apregoam a emancipação da mulher. E uma das bandeiras que as mulheres, começando lá por Simone de Beauvoir, lá em 1950, uma francesa que levanta a bandeira e diz assim, que ninguém nasce uma mulher, ela se torna mulher. Até parece bonito, É bonito mesmo, que para nós nos tornarmos mulheres na essência de quem somos, é difícil a gente ser mulher, na íntegra, essa mulher sábia, essa mulher que cuida da sua casa, que o coração do seu marido está posto nela, e ela olha para o governo da sua casa. Essa mulher não é fácil, não. Entendeu? Mas eles querem destituir, a intenção deles, nessa frase, é que ali já começou a designar o que é sexo, homem e mulher, e o que é ser mulher, a essência, que é o gênero que eu posso trocar e fazer o que eu quero.
E isso ganhou uma força enorme quando, agora já em 1900, na década de 70, uma grande defensora da bandeira do feminismo, que é a Judith Butler, ela diz que eu não preciso ser mulher, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser livre, eu tenho o poder de ser livre. Ela juntou-se com a Shulamit Firestone, que é uma escritora americana também, e ela dá o passo a passo para a destruição da mulher. Gente, ela diz assim que, no livro dela, ela diz que dentro dessa concepção, a mulher, com isso nós atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada, a reprodução das espécies pela mulher e a sua consequência, e a dependência física da mulher e das crianças. Nós vamos eliminar essas condições. Isso já seria suficiente para destruir a família que produz a psicologia do poder. Contudo, nós vamos destruí-la ainda mais. Está escrito, gente. É essa bandeira que o feminismo, defende. E se nós formos, nós seremos iguais. Está escrito aqui. Elas convencem as pessoas a terem essas práticas. A bandeira que eles defendem, ela está proposta também por uma escritora americana, onde ela diz que os nossos filhos, ele é uma propriedade do Estado. A intenção dessa nova ideologia de gênero é fazer com que as crianças sejam criadas num ambiente em que haja igualdade, em que não tenha diferenças, onde todos sejam tratados de plena forma, de forma plena. Gente, essa ideia nasceu aonde? Essa ideia. Hitler também teve uma ideia assim, não foi? Hitler também falou que a raça ariana era superior a todas. E para começar a purificar a raça, o que ele ia começar destruindo? A pior das raças. Qual era a pior das raças? O judeu. Entendeu? Para elas, o pior da sociedade, o que é? A família. Então, essa ideia de Hitler não funcionou, não deu certo. Aí vem essas pessoas com essas ideias, com estes pensamentos reprováveis diante de Deus e diante de nós, da sociedade. Essa Shulamit Firestone, no quarto passo para a destruição da sociedade, ela diz assim que há um direito de igualdade. A criança não tem que ser criança, a criança é uma pessoa. Os direitos dela como do adulto. Ela, como criança, ela também, assim como o adulto, pode ter a sua expressão de sexualidade natural. Ela pode começar a desenvolver a sua sexualidade quando ela quiser. Então, se um marmanjo de 40 anos, eliciar a sua filhinha de 10 anos, e ela for estar com ele, não é pedofilia. Aí os pedófilos aproveitam essa bandeira. Daqui a pouco nós vamos ter um grupo de pedófilos levantando a bandeira. Nós vamos ter um grupo de pessoas que também adotam relações sexuais com defuntos. Não é? É uma opção. Então, aí o necrotério vai ter que ser aberto para quem quiser ir lá. É uma ideologia infundada, destrutiva, maligna. Então, ela vem dizer que os filhos é propriedade do Estado. Quando? Quando? A palavra de Deus, no Salmo 127, ele diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Os nossos filhos não é de outra pessoa, senão herança do Senhor. E quem vai ter que prestar conta dos nossos filhos diante de Deus sou eu e você. Não é o Estado. Não é o Estado. É eu e você. Nós é que teremos que prestar contas diante de Deus. Agora, quando que eu devo ensinar os meus filhos? De que forma eu devo ensinar os meus filhos? A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, ele vai deixar muito bem claro. Você deve ensinar o seu filho os ensinamentos do Senhor e ensiná-los a temer.
Quando eu falo que você tem que ensinar, você tem que ser o primeiro exemplo. Você tem que ser o primeiro a falar: eu creio, eu leio, eu pratico, eu conheço. Caso contrário, você vai ser mais um que vai se juntar para poder destruir. Mostra o caminho, mas não anda nele. Entenderam a seriedade, gente? Como pais, ele diz assim: você vai falar com o seu filho andando pelo caminho, assentado à roda da sua mesa, levantando, deitando. E agora? Quanto tempo nós pais passamos ao lado dos nossos filhos? Olha que coisa linda, primeira vez que meu netinho está vendo a vovó falar. Isso mesmo, meu netinho, vai vendo, porque é o seu lugar também aqui, falar, em nome de Jesus. É isso que nós ministramos. Então, nós é que devemos ensinar aos nossos filhos esses princípios primordiais. Aí vem a escola integral. Ótimo, eu coloco meu filho o dia inteiro na escola e vou trabalhar para poder mantê-lo na escola. Só porque o dinheiro que você vai pagar hoje para mantê-lo nessa escola não pode comprar o que você plantaria no coração dele. Você está terceirizando a educação do seu filho, que é um solo fértil para a implantação da ideologia de gênero. Porque o seu filho não recebe a sua palavra, o seu exemplo, ele convive com os colegas, ele convive na escola, ele perdeu o convívio, a essência da família, em nome do quê? Do trabalho, da compulsão pelo ter. E você deixou de fazer, de educar. Então, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 22:6, e uma versão que eu tenho na minha Bíblia lá em casa diz assim: ensina a criança bons hábitos, ainda bem cedo, quando criança, para que no futuro ele não venha se desviar dele. Então, se você quer o retorno no futuro, invista hoje. Não permita que as ideias loucas, como a Bíblia diz, ideias loucas, ideias insensatas, vá fazer com que seja a maneira de vida do seu filho, da sua família. Gente, esse modo de engano, ele existe desde o Éden, a serpente. E hoje existem serpentes modernas, né? Falando que a criança tem que ter a liberdade sexual. E que se ela quiser ter relação sexual com o seu pai e com a sua mãe, o que tem? É o desejo dela. E ela pode se estabelecer assim, acabou o incesto. Acabou o estupro, não tem mais. Se a criança quiser, ou se a mãe quiser, ou o pai quiser ter relação com o filho, pode, dentro dessa bandeira pode. É isso aí, para mim, é a cultura da morte. Como eu falei para vocês, ela não vem sozinha. A liberação do aborto, né? Isso é a cultura da morte. A liberação do aborto, a eutanásia, o suicídio assistido, e assim vai, por aí adiante. É uma tempestade que vem. E dentro dessa cultura da morte está embutida a ideologia de gênero. Está a bandeira do feminismo, que se levanta com todo o poder, e essas mulheres têm um poder de persuasão ao ponto de fazer com que num país seja implantado uma ideologia dessa, tão destrutiva. O governo federal disse não, mas as secretarias estaduais tiveram que colocar. Ou elas colocavam, ou então a Secretaria Federal não liberava o dinheiro para eles continuarem como escola. Então, muitas escolas introduziram a ideologia de gênero. Não na sua totalidade, mas em parte. E a cartilha que eles falam aí, que não tem, eu assisti um vídeo lá e eu falei, meu Deus, que coisa linda. Um menino que descobre que o outro gostava dele, mas que depois ele viu que ele pode gostar dos dois. Ele pode gostar das meninas, mas também ele pode gostar dos meninos. E isso não está influenciando o nosso filho lá de 8 anos, 6 anos. Não, não influencia ele a ser. Não. E a palavra de Deus diz assim, as palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, Deuteronômio 6. Inculcar, gente, é fazer, colocar dentro, é fazer, ensinar, é ser o exemplo dele. E o que é que eu e você temos feito? De que forma nós temos nos posicionado?
aceitado com que os nossos filhos sejam levados por essa nova postura, ou vamos nos posicionar como família? Eu gostaria de terminar essa manhã lendo com vocês o Salmo 128. Esse é o modelo de família. Deus não nos deixou desprovido de modelo e muito menos de padrões para se seguir. Nós não precisamos, gente, de um mundo que venha ditar normas, porque nós já temos essas normativas estabelecidas desde o princípio da criação, estabelecida desde a fundação do mundo. Para quem quiser ser feliz, nós temos aí o Salmo 128. Vamos todos ler, abram a sua Bíblia e diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, a sua mulher, a sua, não tem pluralidade. Não tem pluralidade, não são mulheres e nem homens. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Mesa fala de comunhão, fala de sentar junto, de tomar refeição junta. Cultive isso na sua família. Na hora da comida, é a hora sagrada, gente. É a hora que todos nós vamos sentar, agradecer a Deus por aquele momento. Tire todas as interferências, desligue a televisão. Por quê? Porque é um momento de agradecer a Deus, é um culto. Aqui é um culto. Nós estamos diante de um culto. E o que tem? Silêncio. Não tem uma televisão aqui falando sem parar. Então, é um momento em que nós fazemos do alimento um momento, um altar de adoração a Deus, está escrito aqui. E os teus filhos, como plantas de oliveira, fala do vigor, à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como existe muitas serpentes que ainda são levantadas ainda hoje, serpentes modernas, bandeiras modernas, existem também muitos decretos de morte. Tem muitos Herodes modernos também, que estão decretando morte para os nossos filhos. E o que é que eu e você temos feito para defender os nossos filhos? Os anjos vieram e avisou José: toma outro caminho, vai por outro caminho. E José obedeceu, saiu escondido de noite, com toda dificuldade. E o que é que eu e você temos feito? Temos pelo menos atentado que existe Herodes e tem um decreto de morte para a nossa família? Há um decreto de morte para os nossos filhos? Levantem-se, pais. Levantem-se em defesa daquele que não tem defesa. Lá em Provérbios 31, verso 8... a mãe de Lemuel fala para ele, fala assim: meu filho, abre a tua boca em favor daquele que precisa de ajuda. Abre a sua boca para tratar do necessitado, do indefeso. Agora, gente, é bom para abrir a boca para gritar um com o outro, não é? E a palavra de Deus diz: longe de vós toda gritaria. Muda a postura da sua casa, pai. Muda a postura da sua casa, mãe. Abre a sua mão para o seu filho. Abra a mão dos seus próprios desejos, da sua vontade, para poder atender a necessidade do seu filho. Abre a boca em favor daquele que é indefeso. Por que eles querem atacar as crianças? Porque é indefeso, gente. É indefeso. E eu e você precisamos nos posicionar, abrir a nossa boca e mudarmos essa concepção em nome de Jesus. Amém, meninos?